Pessoal que está lá atrás, por favor, vamos começar, para começar no horário. Gente, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, esteja tranquilo. A gente vai começar o nosso culto agora. Quero pedir para vocês se comportarem, porque ele está sendo gravado e vai ser transmitido ao vivo, então, por favor, não façam nada vergonhoso. Ajam normalmente. Não ajam normalmente, porque o nosso normalmente não é uma boa. Então, vamos começar nosso culto, que você possa estar preparado para ouvir e entender aquilo que Deus tem para você essa noite. E quer ser contigo. Rafa, o microfone da Kézia. Oi, boa noite. Eu trouxe uma música que ela tá em língua inglesa, mas eu acho que vocês vão reconhecer porque ela foi traduzida. Então, não vou falar mais nada. Espero que vocês consigam acompanhar a letra. Eu gosto muito, muito, muito dessa música. Muito, muito dessa versão, inclusive. Viva é assim, né, gente? Vocês aguardem um minutinho que a gente vai arrumar as coisas. Tá bom? Posso falar? Alguns avisos para ir passando. Teve um imprevisto aqui. Então, quem tiver aviso, cadê o Alvin? Vem cá, Alvin, dá o seu aviso. O pessoal que tem aviso aqui,
Você que está assistindo a gente ao vivo aí, boa noite, Deus te abençoe. A gente está fazendo algumas adaptações aqui de última hora, então já a gente continua nosso tempo aqui de adoração, a gente começa nosso tempo de adoração. Que bom ter você aqui com a gente, tá? Que Deus te abençoe. Boa noite para todo mundo aí. A gente está fazendo algumas adaptações aqui na banda, mas que Deus nos abençoe. Jesus Cristo mudou o nosso viver, como disse aqui a Jéssica, a Kézia nessa canção. Tá bom? Se liguem em alguns avisos importantes que a gente tem para passar. Então, pessoal, os avisinhos para hoje. Rafa, pode rodar aquela apresentaçãozinha lá? Aí, é nóis. Então, para esses próximos dias, teremos semana que vem, após o culto, o famoso hambúrguer do Belf. Ele voltou. Para quem não estava aqui a última vez que a gente fez, gente, sensacional. Combo de hambúrguer com batata. Essa vez é um pouquinho diferente. Você confere na semana que vem. E tudo que a gente arrecadar vai ser para... Próximo. Para o nosso intercâmbio com a igreja de Apiaí. Já que a gente já recebeu, né, todo mundo de Apiaí aqui em Curitiba, a gente esvaziou a cidade. Então, agora a gente vai lá retribuir. E aí, a gente está precisando de uma graninha para inteirar, principalmente com relação, na verdade, unicamente com relação ao transporte nosso daqui até lá. A gente vai para Apiaí na sexta-feira, dia 26, e volta no domingo, dia 28. Por ir numa sexta, a gente está optando por ir com um ônibus, para ninguém ter que pegar carro, estrada à noite, uma estrada bem complicadinha. E então a gente está arrecadando o valor para inteirar nas passagens, tá? Próximo. E não deixe de fazer a sua inscrição tanto para o intercâmbio de Apiaí, que já está lá no evento do intercâmbio, quanto para o nosso acampamento de setembro, acampamento Ouse Ser Firme, no feriado de 7 de setembro. Dá uma olhadinha lá no Face, também já está o link para você fazer a sua inscrição e para você garantir o melhor parcelamento. O valor vai ser 250, não tem diferença se você pagar à vista ou você parcelar, mas se você pagar até esse final de semana, até amanhã no caso, você pode parcelar ainda em 5 vezes. Fica R$50 por mês, então você consegue se planejar e curtir esse acampamento super legal com a gente. Uma coisa bem importante para a semana que vem, pessoal. O GEBG, que acontece toda quarta-feira às 7h30, exclusivamente por conta de alguns protestos que vão acontecer na quarta-feira que vem, ele foi adiantado para terça. Então, ele vai acontecer terça-feira aqui na igreja, 7h30 normalmente, tá? Só estamos adiantando aí um dia por conta de comodidade mesmo e para ninguém ter que ficar sem ônibus, alguma coisa assim, acontecer algum imprevisto. Então, terça-feira, 7h30. Canelada feminino ganhou hoje do Tarumã? Ela falou que é da igreja do Tarumã. É isso aí, da igreja do Tarumã de 4-2? A mais dos aos outros. É o mesmo resultado no masculino, só que ao contrário, gente. Quem que joga nessa igreja? Amarás o teu próximo. Ok, né? Então, canelada feminino ganhou de 4-2. Então, gente, salva de palmas para nossas meninas. E um pedido. Depois do culto, todo mundo que puder, só dar um pulinho ali no salão. Ele já está previamente organizado, né, para o almoço de amanhã. Amanhã tem o almoço da CP, um churrasco. Se você também não sabe onde vai almoçar amanhã, venha, é muito bom. E ainda você pode abençoar as crianças do lar, onde a gente esteve no acampamento de carnaval. Ele já está previamente organizado, é só colocar mais algumas mesas e algumas cadeiras. E se você participar, vai ser muito mais rápido, todo mundo vai poder ir embora antes, comer e blá, 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 blá. Tá bom? Agora, Alvin, seu recado. Já ouvi muito essa piada. Então, gente, foi meio que um aviso de última hora, assim, mas eu queria fazer um merchanzinho legal aqui, porque, para quem não sabe, eu faço parte de uma banda que é cristã, mas, assim, a gente não vive da banda, assim, a gente juntou alguns amigos e a gente... graças a Deus a gente conseguiu gravar um CD no começo desse ano
E o CD se chama Fardo Leve. E o nome da banda é Corandeu. O que é Corandeu? Corandeu, na sua tradução tipo, básica, assim, significa face de Deus. Só que no seu sentido mais profundo, significa vivendo diante da face de Deus. Ou seja, vivendo, reconhecendo que há um Deus e que há alguém que está sempre olhando para a gente e cuidando da gente. Então, o CD tem 6 músicas, todas autorais, e o CD sai por R$10, bem baratinho. E aí, quem quiser comprar, é só falar comigo. E também, se alguém quiser, sei lá, Álvaro, quero ouvir um pedaço de uma música para ver se é bom mesmo. Quer dizer, é bom. Eu sou suspeito por falar, mas é bom. E é isso, pessoal. Quem quiser aí ver um pedaço da música ou comprar, é só falar comigo, que daí eu já anoto o nome, o e-mail e tal, e mando. Belezinha? Obrigado. Teve algum probleminha aqui tivemos fazer uma adaptação na banda de última hora, mas glória a Deus por isso, né? Deus é bom o tempo todo, amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com algumas canções. Eu quero reiterar aqui minhas boas-vindas para quem está nos visitando, tem algumas pessoas nos visitando essa noite. Uma coisa bonita do culto, né? Desse encontro, da celebração, algumas coisas bonitas. Primeiro é a espontaneidade, né? Às vezes a gente é tão litúrgico na nossa conduta e aí algumas coisas acontecem de imprevistos, como é na vida ao vivo, né? E a gente acaba se perdendo um pouco em algumas coisas, né? E quando a gente não tem essa espontaneidade, o Senhor está presente aqui, então tudo que acontece aqui é para a glória dele, amém? E segundo, a diversidade, né? A gente poder conhecer gente nova, gente boa. Depois aí você que já é frequente, dá uma olhada em volta, você vai ver algumas carinhas novas. E Deus tem nos privilegiado. Todo sábado a gente tem encontrado algumas pessoas novas. Então, desde já, que Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração? Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos orar a Deus? Nós te agradecemos, porque essa noite, Deus, o Senhor nos trouxe aqui para juntos podermos louvar o Teu nome, podemos, ó Deus, agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos sido encontrados pelo Senhor e tudo isso é obra do Seu Espírito, ó Deus. Nós estamos aqui para aprender a andar no Espírito, andar com o Senhor. Deus, por isso eu oro para que a Sua presença se manifeste aqui no nosso meio. Eu oro, Deus, por essas pessoas que estão nos assistindo. Às vezes tem gente do outro lado do mundo assistindo esse encontro. Que o Senhor visite a casa deles, ó Deus. Mesmo que eles estejam assistindo agora em gravação, mas que o Senhor possa, ó Deus, também abençoar a vida de cada um que nos assiste. E nós que estamos aqui, Deus, manifesta o Seu poder aqui no nosso meio. A comunhão é fruto do Senhor, ó Deus. O culto, ó Deus, acontece pelos meios que o Senhor nos dá, porque a Tua palavra nos ensina que do Senhor, para o Senhor, por meio do Senhor, são todas as coisas, Pai. Visita-nos, toca o nosso coração, em nome para a glória de Jesus. Amém.
vocês, a gente sempre tem um momento de compartilha, vocês sabem disso, né, do louvor. E quantos aqui me conhecem? Quantos aqui são meus amigos? Quantos aqui sabem realmente como é o meu dia a dia, como é coisas que eu passo, enfim, meus problemas? São poucas as pessoas que às vezes compartilham a vida com a gente, né? E o pastor falou uma coisa muito interessante lá atrás, ele falou sobre sinceridade. Às vezes a gente veste máscaras para falar com Deus. Então assim, você não saber alguma coisa na minha vida, tá tudo bem. Mas e Deus? Ele realmente sabe o que você tem para falar para Ele? Você tem realmente falado aquilo que você precisaria falar? Deus sabe, lógico que Ele sabe, gente. Ele sabe todas as coisas. Mas às vezes Ele quer ouvir de você, para que Ele possa olhar lá de cima e falar: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então que realmente todas as ações que vocês tenham, seja no falar, no ouvir, tudo que vocês façam, façam com sinceridade. Porque essa música falava: és tudo para mim. Deus é tudo pra gente. Eu amo vocês, eu adoro ter amizade de vocês, mas se eu não tivesse ninguém de vocês aqui presentes na minha vida, Deus ainda seria tudo pra mim. Mas que bom que a gente pode compartilhar a vida. E esse amor é tão profundo, é tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Ele devolve vida aos corações que perderam a sinceridade, aos corações que às vezes realmente perderam a vida. Então canta isso com a gente agora com toda a força no seu coração, amém? Nada nos separará do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, que nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, Senhor, a vida aos corações, É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Você pode cantar: é tão profundo, Deus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
eu creio nisso. Eu espero que você também acredite. E a partir do momento que realmente a gente passa a entender isso, não existe nada mais apaixonante do que buscar esse Deus. A nossa vida passa a ser essa busca. E às vezes até ela, como que diz? Quando não é intencional, ela é natural, ela vai fluindo. Quanto mais eu quero, mais eu busco e mais eu desejo ter do Senhor. E essa próxima música ela fala isso. Ser eternamente teu é provar do melhor, e apaixonadamente eu me rendo aos teus pés. Viver é estar mais perto, ao lado do Senhor. Te ter é estar completo, sentindo teu amor. Por onde for eu levarei teu nome, mesmo se o deserto me alcançar. Por onde for eu clamarei teu nome, pois o teu socorro vai chegar. Ser eternamente teu é provar o melhor. Apaixonadamente eu me rendo aos seus pés. Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixona te conhecer, tornou meu mundo bem melhor, bem melhor. Viver é estar mais perto, ao lado do Senhor. Te ter é estar completo, sentindo teu amor. Por onde for eu levarei teu nome, mesmo se o deserto me alcançar. Por onde for eu clamarei teu nome, pois o teu socorro vai chegar. Ser eternamente teu é provar
apaixonadamente eu me rendo aos seus pés. Ser eternamente teu é provado melhor. Apaixonadamente eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo aos seus pés. Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque a gente pode vir diante da Tua presença, tirando todas as máscaras, tudo aquilo que escondemos às vezes dos outros, Deus, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos pastores, dos nossos líderes, Senhor. E a gente pode colocar isso diante da Tua presença, Pai. Deus, porque o Senhor nos ama tanto, Jesus. E o Senhor ama com esse amor tão puro, Deus, tão manso, tão suave, Pai. Obrigada, Deus, porque nesse momento a gente pode estar reunido aqui nesse local, Deus, nessa casa que é chamada casa de oração. Cada um aqui com o seu coração, com as suas necessidades, com os seus problemas, Deus. Mas todos aqui para te adorar, Deus. Então recebe, Deus, o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração, Deus, tão simples. Mas é simples como Tu, Jesus. E que a gente possa declarar isso nesse momento agora, Deus. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Suas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Vamos cantar, Denise, com todo o seu coração. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. Um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo
Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Você pode fazer essa oração? Pode parecer mantra, pode parecer repetição, mas a verdade é a mais profunda oração que nós fazemos aqui nessa noite, Senhor. Deus, imprime o caráter de Jesus na nossa vida. Nos ensina a andar no Espírito, Deus. Nos ensina a parecer com Jesus. Coloca, Deus, nojo no nosso coração pelo pecado, Deus. Pecado que nos mata, que nos destrói, que nos separa. Deus, em nome de Jesus, Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Quero ser Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus.
Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração Que não resistirei, não controlarei. eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Chega, não há outro lugar. Não há outro. Outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Cada dia mais. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar Em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu Pai, exatamente porque não há outro lugar que a gente possa estar, Deus, que a gente está aqui, Pai. A gente tem que estar aqui te adorando porque o Senhor é bom. A gente tem que estar aqui porque a gente só está porque o Senhor quis, Pai. O Senhor deu o seu Filho para que a gente pudesse viver. Então realmente não tem outro lugar que a gente possa estar, Pai. Não tem outro lugar que a gente se sinta mais confortável do que com o Senhor que nos criou, o Senhor que está conosco o tempo todo, que conhece os nossos segredos mais íntimos. Então, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos recebe, o Senhor nos quer contigo para sempre. Muito obrigada, Pai. Vamos cantar mais uma vez, não há. Diga. onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Aleluia, Jesus. Tua presença real, tua presença viva nesse lugar, Deus. Faz desse encontro o encontro da nossa alma com o Senhor, Pai.
Por isso clamamos, vem falar conosco agora por meio da tua palavra. Pai, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito que está aqui em nós e no nosso meio, possa vir ao nosso encontro nessa hora. Em nome de Jesus, alcança-nos, Pai, porque não há outro lugar, não há outro lugar. Acende um fogo no nosso coração, através dessa sua graça que é irresistível. Por isso nós não controlamos, porque se pudéssemos controlar a tua graça, nós não provaríamos dela toda. Nós não somos favoráveis a nós mesmos. Nós nos julgamos. Nós nos autoflagelamos. E a tua palavra nos diz que nós somos mesmo pó. Somos indignos de ti. Mas o Senhor disse que aquele que crê em ti, aquele que conhece o seu amor, aquele que é alcançado por essa graça, ainda que a nossa vida, os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor nos torna alvos como a neve. O Senhor é um Deus que acolhe pecadores. O Senhor é um Deus que dá para a gente uma nova oportunidade. Dá-nos essa noite, Pai, uma porção da sua palavra que nos leve a uma nova oportunidade e assim sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Tira o nosso prazer pelo pecado. Tira, ó Deus, coloca nojo na nossa alma pelo pecado. Derrama, Senhor, em nós, derrama em nós um desejo tão grande, ó Deus, por Ti, que nós não venhamos a esperar ou querer ou ter qualquer outra expectativa, senão aquilo que vem de Ti, da Tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus, e para a glória dEle. Amém. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos 2. Hoje eu estou inaugurando uma fase muito importante na minha vida. Depois de muito tempo eu consegui, essa semana, preencher novamente o meu primeiro caderno escrito à mão, os meus sermões. Olha, eu inaugurei hoje o segundo, #2. Eu estou reaprendendo a escrever, né? Nessa era digital. Quando eu me vi, eu não estava mais sabendo escrever. Não é questão de... Eu continuo dependendo da tecnologia, mas quando eu me dei conta, assim, que eu acabei um caderno, a última página, sabe quando escreve a última página no caderno? Não, eu sei escrever ainda. Fiquei tão feliz, comprei um caderninho novo. E hoje eu estou inaugurando aqui. A Luciana, missionária aqui da nossa igreja, fala que é o caderninho da mediunidade. Porque falou que tem coisa escrito lá que quando às vezes eu baixo a cabeça, assim, começa a vir. E eu começo a psicografar, assim. Eu estou muito feliz de estar escrevendo de novo, quase, com a mão, assim mesmo, caligrafia. Estou quase entendendo o que eu estou escrevendo. Queria ler com você Atos 2. Como é que eu vou fazer aqui com o espaço, gente? A gente está tentando fazer desses nossos encontros aqui um tempo assim para a gente aprender a andar no Espírito, né? Porque eu acho que essa é a palavra mais forte e mais, ao mesmo tempo que ela é forte, ela é simples, ao mesmo tempo que ela é profunda, ela é objetiva, porque a Bíblia nos compele o tempo todo a isso. A Bíblia nos desafia o tempo todo a andar no Espírito, porque nós somos, o Espírito, na verdade, é o que torna possível tudo isso aqui. Então, de alguma forma, seria até redundante dizer, vamos andar no Espírito, a gente já não é crente, a gente já não ama Jesus, a gente já não conhece Jesus, né? Mas às vezes a gente não entende o que é isso. E essa noite eu queria conversar com você nesse texto assim, polêmico para alguns, para mim não tem nada de polêmico, um dos textos mais simples da palavra de Deus, que é
a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A pergunta para a nossa reflexão nessa noite é: qual a principal contribuição do Pentecostes para a igreja? Qual a principal, ou a maior, posso assim dizer, bênção trazida por Deus nesse dia de Pentecostes para a vida da igreja? Para a gente pensar nisso, a gente tem que começar a pintar um quadro. E ninguém começa pintando um quadro pelos detalhes. A gente precisa começar a pintar esse quadro pelos primeiros traços. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que precisa ser lido em conjunto. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, portanto, logo de cara, a gente já precisa se lembrar que não é um livro para ser feito teologia a partir dele. Há uma premissa na teologia, dentre outras, né? Falando agora como teólogo. Aliás, eu tenho rogado para mim esse meu título social, porque em alguns lugares eu chego e falo assim, a pessoa pergunta: quem é você? Eu falo assim: eu sou pastor. O pessoal fala: olha o chato, vai querer pregar para nós, converter nós. Mas quando alguém me pergunta: o que você faz? Eu falo: sou teólogo. A pessoa: nossa. Eu frequento um restaurante, alguns já sabem, né, chamado Clorofila, aqui na Saldanha Marina, um restaurante de comida macrobiótica. Apesar de não parecer, mas eu gosto muito de comida natural. Fui criado nisso até a minha adolescência. E aí, eu já contei essa história aqui, mas tem uma mesa, um restaurante, algumas pessoas aqui já foram lá comigo, né? Então tem assim as mesas convencionais e tal. E isso não tem nada a ver com o sermão, é porque deu vontade de contar, tá, gente? E aí eu comecei a frequentar lá esse restaurante, e eu descobri que tem uma mesa do lado de fora, tem uma porta de vidro, tem uma mesa do lado de fora. Eu percebi que sempre as mesmas pessoas sentavam lá. Eu comecei a juntar essa galera aí, a galera da diretoria.
Eu quero chegar lá, e eu sou meio metido a besta. Um dia, pela bondade do Senhor, estava cheio o restaurante, eu fui sentar na mesa. Posso sentar aqui? Não, pode, por favor, senta. E começaram, gente, muito massa. Ali tem budista, tem ateu, tem feminista, tem machista, tem gay, tem tudo naquela mesa. E tem cientista, nó. E aí, de vez em quando, saem uns assuntos assim, o cara começava a falar de Jesus, Buda e Mahatma Gandhi, os caras enviados por Deus, e aquelas conversas. E lá pelas tantas, né, já fazia uns 3 meses que eu comecei a frequentar, e eu sempre com as minhas perguntas bestas, né? Como é que é isso aí que você está falando aí? Me explica um pouco mais, né? Aí a pessoa explicava, e eu, interessante. E é interessante mesmo, não é zombaria, não. Eu considero interessante. Né? Tem um livro do John Stott que chama Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Às vezes, nosso problema é que a gente ouve só a igreja, só o Espírito, e a gente não ouve o mundo, a gente fica perdido. Então, lá é um espaço onde eu vejo o que o mundo está pensando, o que as pessoas estão falando. E lá, foi uns 3 meses que eu estava frequentando, um dia um mais desavisado que eu lá falou assim, aqui, você está sempre perguntando para nós o que a gente faz da vida. E eu sei, o que você faz da vida? Aí eu falei assim, sou teólogo. Porque eu já tinha aprendido, se eu falasse pastor, ia dar ruim, né? Sou teólogo. Você é teólogo, cara? Não, que maneiro. Você é formado por qual faculdade e tal? Eu comecei a esnobar. Sou formado, faculdade e tal, pós-graduação e tal, faculdade, mestrado e tal, faculdade e tal, PhD. Sou PhD em teologia. É mesmo? Falei, pode perguntar qualquer coisa, está vindo. Rola que eu estou chutando. Gente do céu, mas cada pergunta que vinha. Enfim. De vez em quando a gente tem que ser teólogo, né? Só por isso que eu contei essa história. Tem uma premissa na teologia, voltando a 10 minutos atrás, que diz que teologia é para você fazer uma teologia. O que é uma teologia? Uma teologia, por exemplo, teologia da salvação. A soteriologia, né? Você precisa. Você não faz teologia a partir de um livro histórico, por conta da narrativa do livro histórico. Um livro histórico, ele contém a teologia. Teologia você faz a partir de evangelhos, de profetas, principalmente da Torá, de Gênesis, livros que trazem para nós conceitos, preceitos, né? Então, Atos não é um livro de teologia. Então, logo de cara, fazer teologia do Espírito Santo a partir de Atos é um erro básico. Básico. Tá? Então, qual que é o objetivo do livro de Atos? Né? Atos é um livro que conta para nós a história de como a igreja de Jesus deu certo. Como que a igreja deu certo? Porque a gente precisa, como eu disse, pintar o quadro do começo. Pensa comigo no tempo que Jesus viveu. Você é um estudioso, você sabe muito bem o contexto histórico que Jesus viveu. Você já viu vários filmes, A Cabana, né? Você viu muito filme de teologia, aliás, vale lembrar, A Cabana é um livro e um filme, não é Bíblia. Não, porque pergunta assim, mas é bíblico? Eu falo, não, é uma obra de ficção. Parece com a Bíblia, né? Eu falo, parece, aí é outra história. Mas, enfim, havia muita igreja no tempo de Jesus. É por isso que em Mateus 16, Jesus fala assim para os apóstolos, a partir da resposta de Pedro, né, quando ele pergunta, o que o povo está dizendo por aí que eu sou? Né? Qual que é a interpretação desse pessoal acerca do que eu estou fazendo? Uns dizem que o senhor é Jeremias, outros que o senhor é Elias, alguns profetas. Aí pergunta, mas e vocês que andam comigo? Como é que vocês me interpretam? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, diz Pedro. Aí ele fala, bem-aventurado és, Pedro, ele fala assim, sobre esse fundamento, sobre essa pedra, sobre essa solidez, sobre essa convicção, eu vou edificar a minha. Se tem a minha, é porque tem a dele, a sua, certo? A palavra eclesia, em grego, que quer, traduzindo, seria a junção de 2 palavras, é o prefixo ek e o verbo kalel, formado eclesia, traduzindo literalmente seria chamado para fora, extrair para o lado de fora. Mas na Septuaginta, por exemplo, que é a tradução latina mais antiga que se tinha do texto original, ela traduz igreja por sinagogue, que quer dizer sinagoga. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, a minha sinagoga, né, a minha comunidade, a minha igreja,
ela se reúne em torno dessa verdade que Pedro está dizendo. Qual a verdade? Que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. E ali começa então um movimento apostólico, pessoas começam a seguir Jesus, e mais tarde elas começam a se reunir, a se encontrar em torno dos mesmos fundamentos, ensinamentos, em torno do jugo de Jesus, e ali nasce a igreja primitiva que o livro de Atos dos Apóstolos vai contar para a gente. E por que eu falei que conta como que a igreja deu certo? Porque o contexto histórico aponta para nós duas coisas muito, muito importantes. Primeiro, que não só depois da morte de Jesus, mas principalmente durante os dias de Jesus, havia uma tensão muito grande em torno de qualquer ameaça que política, religiosa ou socialmente se apresentasse contra a estabilidade que Roma tentava manter na Palestina. Né? Aquele jogo que partiu com Caifás e leva Jesus para Herodes, e Herodes manda para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes manda para Pilatos, até matar Jesus. Aquilo lá era o quê? Na verdade, era uma grande preocupação. Né? Havia uma máxima no Império Romano chamada Pax Romana, que era qualquer coisa pela paz. E isso era a máxima do imperador no tempo de Jesus. É por isso, inclusive, que muitos discípulos de Jesus nutriam uma expectativa um pouco confusa acerca de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta em Atos, e olha comigo lá, Atos capítulo 1, volta um pouquinho o texto que a gente leu, e olha o versículo 6 em diante, a ascensão de Jesus. Olha uma pergunta aí que alguns dos próprios discípulos fizeram para Jesus. Então, os que estavam reunidos, porque então, do versículo 1 ao versículo 5, Lucas, que é o possível escritor desse livro, juntamente com o Evangelho, ele faz a introdução, olha, escreveu o primeiro livro, narrando os feitos de Jesus, e nesse segundo livro aqui, então, eu vou começar a contar o que aconteceu depois que Jesus foi assunto aos céus. Aí ele fala, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram para Jesus, olha a pergunta, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha a expectativa por parte, nós não estamos falando de gente alheia, nós estamos falando de gente que andava com Jesus. Que depois que estava tudo pronto, Jesus já pregou, já foi crucificado, morto, ressuscitado, já tinha andado no meio deles 40 dias, que diz ali nos primeiros 5 versículos. Né? Então agora um falou assim, bom, agora não tem mais nada, está tudo pronto. Aliás, essa foi a última expressão de Jesus na cruz, né? Tetelestai, em hebraico, quer dizer, está consumado, acabou, está concluído. Então um discípulo fala assim, é agora que a gente vai lá tomar o governo de Roma, tomar Israel de Roma, recobrar o nosso direito sobre a nação, é agora, porque afinal de contas o Senhor é o Messias, e as profecias apontam para que o Senhor, para o fato de que o Senhor é aquele que vai restaurar o reino, o Senhor é aquele que vai restaurar a paz aqui e tal. E olha a resposta de Jesus, gente, eu costumo dizer uma coisa assim, e você merece, é para glorificar de pé essa igreja. Assim, ainda bem que eu não sou Deus. A começar de mim mesmo. Se eu fosse Deus, a primeira pessoa que eu ia matar é eu mesmo. Eu ia cometer um suicídio. Porque eu não me tolero. E ainda bem que eu não sou Deus. Ele tem uma paciência com a gente, não é não? Ele vai falar, gente, vocês não entendem. Imagina depois de 3 anos andando com os caras, pregando para os caras, ensinando, mostrando. Jesus tinha ressuscitado. Gente, estava diante de alguém que estava ressurreto, diante de um negócio assim doido. E o desgovernado pergunta assim, é agora que o Senhor vai restaurar o reino do Senhor? E Jesus, com uma paciência do mundo, fala, gente, não vos compete, versículo 7, conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que ele está dizendo? Gente, vocês não entenderam nada. Não é esse reino, não é essa tomada, não é isso que eu vim fazer, gente. Meu reino, quem é o imperador de Roma diante de mim?
Nós estamos falando de Deus. E aí Jesus complementa. Mas é o seguinte, apesar disso, apesar dessa ignorância, dessa alienação, tem uma notícia boa. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E note a expressão que vem agora. E então sereis minhas testemunhas. Aqui surgiram os verdadeiras testemunhas de Jeová. Verdadeiras testemunhas de Jeová. Aqueles que testemunham os feitos de Deus. Aqueles que têm na boca, têm nos lábios o tempo todo as maravilhas de Deus. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para a gente entender uma coisa. Por conta dessa promessa de Jesus, por conta dessa descida do Espírito Santo. A gente está falando de um pouco de história. Há uma diferença básica, simples e básica, mas totalmente apoteótica na nossa leitura da Bíblia. Imprescindível. Que é a diferença entre a missão de Israel e a missão da igreja. A missão de Israel era trazer Cristo para a história, para o bem da humanidade. A missão da igreja é levar Cristo para a humanidade, para o bem da história. Vou repetir. A missão de Israel era trazer Cristo para a história, por isso Deus chamou Abraão e prometeu para Abraão, de ti farei uma grande nação, né? Ele fala que os descendentes de Abraão seriam incontáveis. Ele está falando de quem? Ele não está falando de Isaac. Aliás, abre um parênteses, foi por isso, é lógico, não estou com isso dizendo que Abraão não tinha coração. Mas quando Deus chegou para Isaac, isso é só uma observação pastoral. Quando Deus chegou para Isaac e falou assim, eu quero ver até onde você crê mesmo na parada que eu estou te chamando. Eu quero que você sacrifique Isaac. Abraão foi lá. E Abraão não estava brincando. Ele levantou o machado e ia dar uma no pescoção da criança mesmo. A ponto de Deus ter que chegar e falar, não faz isso não. Não é isso? Por que que ele foi com tanta convicção? Porque Deus não tinha prometido um filho para ele. Deus tinha prometido uma descendência. Então, por mais que eu tenha que sacrificar esse filho, a promessa de Deus não se encerrava em Isaac. Deus não prometeu Isaac para Abraão, Deus prometeu Jesus para Abraão. Alguém está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então a missão de Israel era construir esse pano histórico para que Jesus surgisse na terra, na história. Então a missão de Israel era trazer Cristo para a história, para o bem da humanidade. E a missão da igreja, uma vez que Cristo chegou, agora é trazer ou levar Cristo para a humanidade, para o bem da história. Para que a história possa caminhar para aquele lugar que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Então, resumindo, Israel tinha uma missão na história. A igreja tem uma missão na humanidade. Agora, tanto a história de Israel, e por conta dessa história de Israel, quanto a história da igreja, é marcada por diferenças e divisões. Tanto que até a Bíblia a gente dividiu, né? Entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu não sei se é uma impressão minha, mas você já viu que a gente divide a matéria da Bíblia? Não, isso aí é coisa do Antigo Testamento, tem nada a ver com o Novo. Não, isso aí é coisa do Novo, tem nada a ver com o Velho. Isso é coisa nossa, gente. É para facilitar a nossa gramática, a nossa didática. Entendeu? Quando Moisés estava escrevendo Gênesis, ele não colocou lá, capítulo 1, versículo 1. Bereshit barach Elohim ha, shamarim ha, eretz, e começou a falar lá para ele. Versículo 2. Não. Isso foi a gente, quando eu falo a gente, facilitar a nossa vida, para ler certinho, para facilitar a busca. Mas se fosse um livro só, né, igual, por exemplo, os livros de Flávio Josefo, não sei quantos
aqui já viram Flávio Josefo. Eu esse dia precisei procurar lá no Josefo a história do cego Bartimeu. O Josefo, ele conta a história de um tal de Timeu, cego Bartimeu, filho de Timeu. E o Josefo, que era historiador da igreja primitiva, ele conta a história que tinha um Timeu, um judeu lá. Eu falei, cara, mas para achar a história do Timeu no livro do Josefo, deu uma suador, porque não tem capítulo, não tem versículo, não tem, é um livro só, não tem nem índice. Livro 1, começa, 800 páginas. Livro 2, imagina. Agora a Bíblia ela faz, essa divisão é para a gente. O que eu quero dizer com isso? Então, essas diferenças e divisões, eu estou construindo com você aqui, eu já vou chegar no ponto, calma aí. Essas diferenças e divisões, elas comprometem, ou comprometeram, no caso de Israel, por exemplo, por diversas vezes, a missão de Israel. Quer ver um exemplo? Todas as vezes que, aliás, você conhece bem a história de Israel, né? Depois que virou a monarquia, Saul, Davi, Salomão, e o que aconteceu depois de Salomão? O reino dividiu, lembra disso? Jeroboão e Roboão, não é isso? Reino do norte, chamado Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O que aconteceu? Fragilizou, né, a nação. E loguinho o Império Assírio se deu conta disso e creu no Reino do Norte. E foi descendo. E tentou várias vezes no Reino do Sul. Gente, quando o Reino do Sul foi tomado pelo Império Babilônico, isso é grave, a nossa história correu risco. Porque a nação de Israel ficou por um fio de acabar. Já parou para pensar nisso? Se não é o rei Ciro, que nem temia a Deus, baixar um decreto dizendo assim, eu ordeno que Israel volte para Jerusalém, reconstrua o templo e retome a vida dele. Se não é Deus usar um rei ímpio, Jesus não teria vindo para a história. Por conta de uma divisão. Agora, isso não é diferente na história da igreja. Por exemplo, agora vamos chegando pertinho do ponto. Vamos esquentar a conversa. Essas divisões e diferenças, elas continuam acontecendo e elas comprometem a missão da igreja. Exemplo, as divisões teológicas que existem entre nós. Principalmente em torno da teologia do Espírito Santo. Isso é tão grave, queridos, que eu sei, a gente brinca, né? A gente brinca. Eu sou um dos maiores... eu não vejo a hora do Jacinto Manto publicar um vídeo novo. Está ligado o Jacinto Manto? Aquele fala, querido, do paninho branco. Eu choro de dar risada dele. Eu não vejo a hora de publicar. Eu confesso. A gente brinca. O cara conseguiu fazer um stand-up gospel, né? Stand-up comedy gospel. Eu dou risada. Agora, tem hora que a gente dá uma risadinha com fundo de verdade, né? Principalmente nós, presbiterianos, né? Porque nós somos presbiterianos. Os mais antigos aí tinha 2 personagens do extinto programa de comédia na Globo, chamado, se não me engano, Caceta e Planeta, que tinha 2 policiais. Alguém se lembra disso que eu estou falando? É só eu. Você lembra o nome dos 2 policiais? É que eu estou ao vivo, se eu falar, vai. Pode falar. Isso. Depois vocês não ouviram, depois vocês perguntam para ele, uma vez só, pecar uma vez só, né? E aí eles falavam isso e tal, era uma sátira, no final eles falavam assim, porque nós somos presbiterianos. Lembra disso, não? No final da sátira, eles falavam só porcaria, e no final eles falavam assim, não, isso não acontece conosco, porque nós somos presbiterianos. E a gente, então, presbiterianos históricos, somos teólogos, temos uma teologia sólida. E daí, cara? E daí? Perdão aí aqueles que não são presbiterianos, estão no nosso meio. Aliás, é uma bênção, deixa eu fazer jus aqui. Uma coisa muito... Deus tem nos dado a oportunidade, e isso
não nos torna melhores, pelo contrário. É igual quando você vai orar a Deus agradecendo pela comida, e você lembra de quem não tem. Já aconteceu isso com você? Você com aquela mesa posta assim, você fala assim, Deus, obrigado por essa comida. Nesse momento, tanta gente não tem para comer. Isso não te torna melhor do que quem está na rua, pelo contrário, isso te torna mais grato a Deus ainda. E aumenta a sua responsabilidade em compartilhar. Então, eu sou grato a Deus porque algumas pessoas de outras comunidades têm nos procurado para conhecer um pouco mais de teologia, mais solidez. É um privilégio para nós, mas isso também é uma responsabilidade. Agora, isso também não nos torna melhores que ninguém. Eu estou falando isso, queridos, sabe por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa básica e simples aqui em relação à teologia. Guarda esse ponto que eu parei agora, deixa eu só trazer esse entendimento para você. Uma maneira bem simples da gente entender o ministério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aprenda isso, aplique isso, anote isso aí para você ler a Bíblia. Isso é o A, E, I, O, não é nem o B, A, Bá, é o A, E, I, O, U da Bíblia. Vem antes da consoante. É a vogal da Bíblia. É entender essa premissa que eu vou falar para você. No ministério da Trindade, Deus Pai planejou a salvação. Tá? A Bíblia você tem que ler nessa ótica. Deus Pai planejou a salvação. Deus Filho executou a salvação. Ele entrou na história. Ele é o Deus que sai, como diz o manga do Oficina G3, é o Deus que sai da eternidade e entra no tempo para nos tirar do tempo e levar para a eternidade. Ele executa. E o Deus Espírito Santo aplica a salvação. O Pai planejou, o Filho executou. E o Espírito Santo não só aplicou, mas ele aplica. Porque não basta Deus ter planejado e a coisa ter executado. O Espírito Santo tem que trazer para nós o entendimento disso. O que nós chamamos de salvação em Cristo Jesus, na verdade é o entendimento de que o Pai planejou, o Filho executou, e eu sou pecador e tal. Está tudo implícito nesse resumo. Então o Espírito Santo faz o quê? Ele aplica em nós. É uma obra totalmente dele. De repente, pum, tudo faz sentido. Você fala, meu Deus, como é que eu não percebi isso antes? E por que isso é importante? Porque Pai, Filho, Espírito Santo, esse ministério é algo para que nós entendamos a Deus. Não quer dizer que Deus é 3 pessoas. Por exemplo, você está me olhando aqui agora. Quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Pode falar. Pastor. Todo mundo. Quem sou eu para você? Isso. Agora, quem sou eu para essa moça aqui que está andando aqui, grande aqui? O que eu sou para ela? Se você que não está vendo aí ao vivo, é a minha esposa. Tá bom? Você que não está vivo. Essa minha esposa. O que eu sou para minha esposa? Só marido? Que escravo? Mas não é escravo, está doido? Em Cristo não há nem escravo, nem judeu. Olha, menina crente, gente. Para minha esposa, eu sou o quê? Marido. Mas eu também sou o quê? Pastor. Certo? Amém, irmã? E para aquela menininha que está do lado dela? Toco do cotoco do siricutico. Isso é ela para mim. Né? Quem sou eu para Isabela? Pastor. Sou papai, mas também sou pastor. Né? Agora é interessante que nesse momento que eu estou aqui na igreja, da mesma forma que eu estou pastor de vocês, eu sou pastor da Lidiane e sou pastor da Isabela. Quando eu estou na minha intimidade com a Lidiane, eu continuo sendo pastor e pai da Isabela, mas ali eu sou marido. Quando eu estou com a Isabela, eu continuo sendo pastor e marido da mãe dela, mas ali eu sou pai.
Então, quer dizer, eu sou a mesma coisa o tempo todo, mas dependendo da função que eu desempenho dentro do meu dia a dia, eu sou reconhecido como tal. Então, é mais ou menos isso, assim que a gente tem que ler essa história. Deus Pai planejou, Deus Filho executou, Espírito Santo aplica. Por quê? Eu estou falando tudo isso por uma questão muito básica. Porque nós achamos que o Espírito Santo é uma força que vem, sabe, um vento que sopra e que pai, e a gente chega até a mandar nele, às vezes, fala, ó, Espírito Santo, como se tivesse na nossa mão. Ou então nós somos o contrário, né? O irmão, eu cheguei a ter esse sonho na primeira igreja, que é a minha igreja onde eu converti, e a primeira igreja onde eu fui pastor. Eu tive um sonho naquela igreja que um dia, no meio do louvor, eu levantei a mão, veio um diácono e cortou a minha mão. Porque eu falei, aleluia, ele vem, chepe. Né? É o outro extremo. Espírito Santo, não fale essa palavra aqui dentro, porque aqui nós somos desse discípulo de Ashbel Green Simonton. Somos presbiterianos, ou F e S. O nome dos dois lá, né? Eu não vou falar aqui, gente, estou o mundo inteiro ouvindo, vou falar palavrão aqui ao vivo. Não dá. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo é Deus, queridos. O Espírito Santo não é uma força a nosso favor, que batiza um, que faz o outro girar no manto, o outro rolar na querência celestial, o outro fazer teologia e o outro fazer interpretação. Não. Por que é isso? Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com isso que nós esquecemos que Ele é Deus. Então Deus, o Espírito Santo, passa a ser um motivo de divisão entre nós. Porque respondendo à pergunta, o principal, ou qual que é a pergunta? A principal contribuição de Pentecostes, daquele dia, desse texto que nós lemos em Atos 2, para a igreja, sabe qual foi? Antes de responder, vamos fazer aqui igual o programa de, né? Já, depois comercial. Roda a vinheta. Vamos no senso comum. Qual que é a pauta de Atos 2? Fale para mim. Tá, mas qual que é o assunto? Atos 2, vamos falar sobre... gente, vamos ser besta, vai. Vamos falar aí, vai. Dom de línguas, certo? Ou estou errado? Não é o que está dizendo o texto? 80% dos versículos falam disso. É como se a gente estivesse assistindo um jogo de futebol e a gente fica tão preocupado com a cor da camisa do jogador que nós não víamos gols, nós não assistimos o jogo. Fica tão preocupado com o que está acontecendo em volta que a gente não se liga no jogo. E quando a gente lê Atos 2 e fica discutindo essa parada de língua, de que foi, que não foi, nós não nos damos conta de que a principal contribuição do Pentecostes para a igreja foi unir a igreja. Mas nós estamos usando esse texto para dividir a igreja. E a gente passa a usar o Espírito a nosso favor, ou como nossa testemunha, contra os nossos próprios irmãos. Queridos, eu não preciso fazer teologia nesse texto, porque eu disse que esse texto não é um texto para teologia, mas a narrativa em torno da língua, só para você falar, só para não passar em branco, ela é muito simples aqui. Primeiro porque esse texto está sendo narrado, só para a gente não passar em branco, tá? Nessa questão. Eu já vou trazer aqui as aplicações práticas para nós. Mas a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que isso aqui é uma narrativa de alguém que estava vendo acontecer. É um livro histórico. Alguém que está contando a história, é uma narrativa. E uma narrativa de alguém que está preocupado com quem, quando vai ler e entender o que está acontecendo. Não é assim? Ninguém escreve um livro para a pessoa ler e falar, não estou entendendo nada, não vai vender nada o livro. Ninguém vai entender, não é assim?
Então, ele está preocupado em trazer uma linguagem que a gente entenda. Por isso que ele usa a seguinte expressão. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um vento, veio do céu um som, e olha o que diz aí. Como de... Eu não sei se tem alguma versão diferente aí. Mas a minha versão, Revista Atualizada, que é uma versão, a tradução da Revista Atualizada, ela é textos receptos. Ela tenta ser mais literal com o texto original possível. A NVI, por exemplo, é equivalência dinâmica. Então, ela está preocupada em construir a ideia e não em trazer a tradução. Né? Então, aqui o textos receptos diz para mim que no original tem... Nós ouvimos um vento, um som, melhor dizendo, veio do céu, um som como de um vento impetuoso. Ou seja, veio um vento impetuoso? Não necessariamente. O que ele está dizendo é que um barulho que parecia um vento, não é isso? Ou eu estou lendo coisa errada aqui? E ele segue dizendo, e apareceram então distribuídos entre eles, línguas como de fogo. Novamente, tinha labareda na cabeça deles? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que ele está dizendo é que parecia com isso. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está tentando descrever um fenômeno. Mas esse não é o centro da história. O mais incrível aqui é que eles então passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Se a gente parar aqui, beleza. A gente pode entender segundo o Espírito concedia que falasse. Então pode falar qualquer coisa, do jeito que for. Tá. Mas só que quando ele vai explicar melhor o que aconteceu, ele diz o seguinte, versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz que ele já falou, afluiu a multidão que se possuiu... Ó, reverendo Nivaldo. A multidão que se possuiu de perplexidade. Cadê a Júlia? Não é assim, Júlia? Né? Porquanto cada um os ouvia, olha como é que está aí o texto, na sua própria língua. Então, não era uma língua aqui, não era uma língua estranha. Aqui era idioma. Porque eles estavam entendendo na própria, eles estavam não entendendo, aliás, o texto diz, eles ouviam na própria língua. O que isso representa para nós? Ah, pastor Gás está levantando, aí voltamos à polêmica. O senhor está dizendo que, não, já eu vou falar do dom de línguas espirituais, já, ele existe também. Existe, é autêntico, eu já vou falar dele. A questão é que nós pegamos esse ponto e começamos assim, né? Esses irmãos pentecostais estão viajando na maionese. Né? Quisera eu viajar como eles viajam. E eu disse isso outro dia, alguém riu aqui. Mas eu falo de verdade, do fundo do coração, que dá aquela rodopiada, igual aqueles irmãozinhos fazem, deve ser um negócio muito maneiro. Eu estou falando do fundo do coração. Cara, imagina você estar lá e de repente você é tomado por um troço, e você começa a falar e começa a acontecer umas paradas. Eu nunca vi isso, gente. E eu sou doidinho para ver. Vai lá na igreja. O problema é que quando eles estão em culto lá, eu estou em culto aqui. Mas não é nem isso. A questão é que, assim, a experiência que muitos têm com o Espírito Santo, queridos, é autêntica. Sabe essa língua que a gente não sabe exatamente o que é? Essa forma de falar glossolalia, sabe? Esse evento, ele é um evento autêntico, queridos. Esse episódio é autêntico. Eu vou dar um exemplo assim. Uma vez, eu era criança, meu avô tinha uma Brasília, cor de verde, abacate. E ele estava vindo na estrada de terra, mas executando mesmo, sabe? E de repente, não é uma piada. Porque se fosse piada, não ia ter graça, porque eu sou ruim de piada. Mas, de repente, tinha um quebra-mola. Sabe? A gente estava vindo a cachoeira. E meu pai vindo executando a Brasília. Quando eu vi o quebra-mola estava assim na minha frente. Quando eu vi o quebra-mola, eu falei para meu pai assim, não saiu. Olha o quebra-mola, sabe quando você quebra?
Meu pai freou, quebra-mola, passou, virou para mim e falou assim, vai de cá. Não importa, gente. Não importa se foi palavra, se foi gramática. Não, ele entendeu a parada. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente fica falando que não está viajando. Acontece que é por isso que tem igreja pentecostal, que tem igreja tradicional, porque a diversidade de cultura, de personalidade, de perfil, isso está presente aqui, queridos. É autêntico. Eu não gosto de muito barulho, vai para a presbiteriana. Não a central, porque tem um gordo maluco lá que faz barulho. Eu gosto do negócio mais assim, do reggaezinho, vai para a Bola de Neve. Gosto da pranchinha. Don't worry. Tem um carequinha lá, o Biga, que era presbiteriano, inclusive, desculpa aí. Não gosto, o meu negócio é mais assim, charamanaia mesmo. Então vai na quadrangular, vai na Assembleia de Deus. Tem para tudo gosto. E isso não é negativo. Eu estou falando de igrejas que pregam o Evangelho. Tá? Estou falando de igreja crente. Assembleia de Deus, quadrangular, batista, bola de... crente. Que tem uns aí que não pregam o Evangelho. Aí é outra história. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O que nós não podemos fazer é criar divisão em torno do negócio, que o texto não está dizendo. Porque o que o texto está dizendo para nós? Que medos, pardos, da Panfilha, gente que falava outras, naquela época não tinha Wizard, não tinha Fisk, não tinha Tolkien, não tinha essas coisas, não tinha nada disso, CAA, Pink and Blue Freedom. Eu fiz inglês uma vez na escola, chamava Pink and Blue Freedom. É o PBF. Pink and Blue Freedom. Não tinha essas paradas, gente. Agora, a igreja tinha uma missão. A igreja precisava chegar em lugares que não se falavam as línguas. Como é que eles... Na época tinha 3 línguas. Tinha o hebraico, tinha o grego e tinha um pouco de latino, que era o românico. Paulo falava as 3 línguas. Jesus falava 2. Não sei se falava latino, romano também. Mas o fato é que você chegava lá no Egito, ou lá na... Chegava então... Azaf tazar dendó hemorrói da zidan. O cara o quê? Mim, pregar, evangelho. Aí o cara olhava e fazia assim. Deus precisou trazer a capacidade de comunicação para as pessoas, para unir a igreja, para que o evangelho pudesse ser pregado. Então o Pentecostes trouxe a possibilidade de que eu falasse a sua língua. E mais do que falar um idioma, o evangelho fala a língua do perdido. Dentro de Curitiba a gente tem multiculturas. A língua de quem está aqui dentro é diferente da língua de quem está lá na rua. É o famoso evangeliquez. Né? Eu esse dia participei de uma reunião de condomínio e tal. Quando ia começar a reunião, eu falei, então, irmãos, vamos orar. Não, reunião do condomínio, não é culto. Né? O cara fala tchau, já fala assim, em vez de você falar até mais, você fala assim, Pai do Senhor, querido. O evangeliquez, né? Isso aí é laço, irmão. A gente às vezes usa tanto isso que a gente não fala a língua de quem está na rua. Que negócio de laço que é esse? Está entendendo o que eu estou falando? Às vezes não é nem outro idioma, às vezes é outra cultura. E o evangelho aproxima as coisas. Então, queridos, andar no Espírito é entender que o Espírito Santo veio unir a igreja. Sabe por quê? Por 3 razões. Primeira delas, porque é na unidade que nós somos tratados por Deus. O maior benefício que você pode trazer para mim é uma coisa chamada exortação. O maior benefício que você pode trazer para mim é o fato da gente ser tão amigo a ponto de você falar assim, Davizão, está pegando pesado. O maior benefício que eu posso trazer para minha esposa é quando eu chego em casa e falo assim para ela, eu estou sabendo de uma coisa que você fez, mas eu vou contar só amanhã. Não durmo em casa.
O maior benefício é a gente poder ter essa liberdade de chegar e falar assim, olha, eu amo você, é por isso que eu estou te falando isso. A gente é tratado por Deus. Efésios 5. Já está arrumando para o final aí, gente. Mas Efésios 5, a partir do versículo 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remendo o tempo que os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo em nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Espírito Santo promove a unidade entre nós de tal maneira que eu tenho liberdade de ser instrumento para Deus tratar na sua vida. Agora, quando a gente não tem esse entendimento, o que a gente faz? O irmãozinho chega com a maior piedade do mundo e fala assim, irmão, queria te falar uma coisa. Aí você fala, então, irmão, a parada lá que você fez lá está errada. Você falou assim, quem que você acha que é para vir me falar? Quem que você acha que é a autoridade que você tem para vir me corrigir? O Espírito, ao invés de unir e promover quebrantamento e transformação, através da sujeição e do suporte, ele vira motivo de... Não estou falando isso no Espírito, irmão. Deus está tocando meu coração para falar isso para você. Deus vai tocar seu coração lá na toca do Gugu. Aqui não. Você acha que você é quem? Nem o pastor veio falar para mim, você veio falar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas quando o Espírito Santo vem, ele traz unidade. Ele permite que a gente fale a mesma língua. Segundo, por quê? Porque é na unidade que nós nos movemos e existimos plenamente. Atos capítulo 17, versículo 28, ele está falando de Jesus, mas aqui a pessoa do Espírito Santo, ele diz assim, nele, Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Por que Deus se revela para nós como Pai, Filho e Espírito Santo? Por que Deus se revela para nós como... Agora é diferente daquilo que eu já ensinei no começo. Mas por quê? Por que Deus se revela como um ser comunitário? Porque nós somos seres comunitários. Deus olhou para a gente lá e viu cachorro, cachorra, cachorrinha, gato, gatinha, né? Boi, vaquinha, homem. Ih, rapaz, não é bom. É uma opção? É. Possível? Estava lá. Mas não é bom. Isso é um diagnóstico do próprio Criador. Far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idônea. Aí, quando o homem vê a mulher, ele diz algo que ele não disse para a vaca, ele não disse para o cachorro, ele não disse para o papagaio, ele não disse para ninguém algo que ele só disse para ela. Tu és carne da minha carne, osso do meu osso. Ele olhou para ela e falou assim, você é a melhor versão de mim mesmo. Em você eu existo, em você eu me completo, em você eu me compreendo, em você eu vejo como Deus é comunitário, como Deus é lindo. Uma vez chegou um casal, não foi nessa igreja, chegou um casal para mim, recém-casado, entraram na minha sala, o pastor, a gente vai separar. Tinha um mês de casado, nem um mês. Mas vamos separar, por quê, irmão? Incompatibilidade de gênero. Acho que ele quis dizer compatibilidade de gênero. Mas ele falou compatibilidade de gênero. Eu falei, de que? Ele falou, de gênero. Eu falei, explica para mim. Ela é mulher, ela pensa diferente. Eu falei, então é de gênero mesmo que ele está falando. Ela, nossa, pastor do céu, mulher é um bicho difícil demais. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, faz um favor para mim, eu vou trancar a porta aqui. E falei para a moça, falei, com todo respeito, só pode ficar pelada? Aí ele, pastor brincalhão, né? Eu falei, não estou brincando não. Você pode ficar pelada, moça, por favor, com todo respeito? Que é isso, pastor? Você também pode ficar pelado?
Eu não vou ficar pelado, não, só vocês dois. Você pode ficar pelado? Você já tem intimidade um com o outro, fica pelado na minha frente. Eu, pastor, o que é isso? Eu falei, rapaz, onde é que você achou que ia ter alguma coisa igual nela? É justamente o fato dela ser assim que ela te completa, Zé. É justamente o fato de vocês serem diferentes que um precisa do outro. Ué. Isso é profundo, queridos. É possível? É uma opção. É viver outros relacionamentos. É possível. Mas plenamente, a gente precisa entender isso. Agora, subjetivamente falando, o que a Bíblia está dizendo para nós? Que sem unidade não tem plenitude. E o Espírito Santo promove a unidade. O Espírito Santo faz com que eu olhe para alguém totalmente diferente de mim e fale, cara, eu preciso de você. E a gente tem padecido da divisão de tal maneira, queridos, que a gente não se percebe. Mas eu estou dando exemplo da sexualidade, mas quem dera a sexualidade fosse um problema. Aliás, a gente que tem feito disso um problema. E a gente constrói barreiras. Isso não é problema nosso, queridos. Nós, aliás, só abrir um parênteses aqui, ó. Eu já repeti isso, vou dizer uma vez mais. Nós somos chamados para ser o quê? Acabamos de cantar aqui. Simples como Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus olhou para a mulher adúltera e fez o quê? Hein? O que ele fez com a mulher adúltera? Amor. O que ele fez com o leproso? Amor. O que ele fez com o ladrão? Amor. Não é isso? Nós somos chamados, por isso que Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros. Ele não falou se é preto, se é branco, se é rosa, se é do arco-íris, se é do coração, se é da cruz de ponta cabeça, se é entendeu? Do raio que o parta. Meu papel é amar, e amar como a mim mesmo. A ponto de me entregar minha vida por você. O que passar disso é obra do Espírito. Porque é o Espírito que trata com a gente. É o Espírito que nos ensina como que a gente deve ser. É o Espírito que converte, que transforma, que renova. Isso é obra dele. Agora, incrível é que ele faz isso usando a gente. A matéria-prima de Deus é gente. É por isso que Jesus não brotou de uma goiabeira. Nasceu do ventre de uma mulher. É por isso que o Espírito Santo não desceu, apesar de que isso aconteceu na história, desceu numa mula uma vez, né? Do Balaão. Lembra disso? Mas porque um homem era tão ignorante que a mula falava melhor que ele. Mas aqui o Pentecoste, como de um vento, como de língua, mas sobre gente, sobre pessoas. Terceiro e último lugar. Está entendendo o que eu estou falando? Então, primeiro, porque a unidade nos trata. Segundo, porque na unidade nós nos movemos e existimos plenamente. Terceiro e último lugar, porque é na unidade que a missão da igreja acontece. Que é o que o texto diz para nós. Ele permite que eu fale a sua língua para que a gente possa se comunicar. Qual que é a linguagem, qual deveria ser a linguagem da igreja? Aliás, qual é a linguagem comum da igreja? Eu falei agora há pouco. Onde eu estava passando no bairro Alto, com a minha família, eu olhei para o lado e tinha uma loja escrito assim, Graça, moda evangélica. Eu falei, ó, que massa, tem até moda evangélica agora. Os evangélicos criaram moda, criaram modelo, criaram liturgia. Os evangélicos criaram até uma língua, o evangeliquez. É ou não é? Agora, qual deveria ser a linguagem, a língua da igreja? Devia ser a língua do pecador. Nós ouvimos alguém confessando um pecado para nós e nós, está amarrado em nome de Jesus, sai de ré, capeta. A gente até se revela, né?
pior do que o outro. Não fala isso, meu Deus, se o pastor ouve, vamos escondendo, deixa ninguém saber disso. Aí o que acontece com as pessoas? Quando elas precisam abrir o coração, elas vão abrir para qualquer pessoa, menos para a igreja, menos para o pastor. Eu tenho sido privilegiado, porque Deus tem me ensinado a amar. Porque, sabe por quê? Por uma razão simples. Eu tenho percebido que eu preciso de gente que me ame. Eu preciso que você me ame a ponto de eu poder olhar para você e falar assim, olha, eu pequei, eu preciso de ajuda. E eu preciso de alguém, não que enfie o dedo no meu nariz, mas alguém que me ame, que me abrace, que me beije e diga, eu estou com você. Nós vamos aprender junto com esse negócio aqui, nós vamos caminhar junto. Uma pessoa entra na igreja, se a gente sabe então que ela fez, a gente já faz, Senhor, irmão, beleza aí? Estamos juntos. Fica olhando na hora da Santa Ceia, então, para ver se vai pegar. No final, e aí, irmão, pegou a Santa Ceia, né? Ah, eu quero fazer parte do ministério. Pois é, irmão. Pois é. Tem um problema. Vamos conversar com o pastor antes, né? Aí você leva o pastor fala, por favor, você não vai só participar, você vai ser o líder. O cara fala, como assim, pastor? Eu estou aqui faz 10 anos. Fala, pois é, você está 10 anos julgando o irmão. Agora, ele se percebeu pecador, porque igreja é lugar de pecador. Agora, quem é que faz isso? O Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, na boca de Jesus, o Espírito é quem nos convence. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Meu papel não é convencer ninguém. Mas eu preciso do Espírito Santo para suportar o jugo da missão. É por isso que Deus nos deu, concluindo aqui, Efésios 4. Em 1 Coríntios 12, 13, 14, a Bíblia fala de dons. Dons. Dom de línguas, que é o que a gente está vendo aqui. Dom de ofertar. Dom de curar. Oi? Profecia. Esse deve ser maneiro. Aliás, a Bíblia fala que a gente pode pedir a Deus dom que Ele dá, né? Eu vou começar a pedir isso aí. Mandar uns eis que te digo. Aí Efésios vai trazer outra lista. E a lista de Efésios 4, porque os dons, queridos, é um empoderamento do Espírito. A lista de Efésios não é de dons, a lista de Efésios é de vocações, serviços. E é aí que a gente entra. Efésios 4, 4 inteiro, depois você lê, mas ele diz assim, Ele mesmo, o Espírito Santo, depois de ter dado dons, concedeu uns para. O que ele está dizendo? Ele pegou e falou assim, você aí, você vai fazer administração de empresas. Por quê? Porque eu quero que você vá lá dentro daquela empresa. Que eu tenho uma pessoa lá preparada para você exercer a sua profissão lá com tal excelência que essa pessoa um dia vai virar para você e perguntar o que você tem que eu não tenho. E você vai falar, eu tenho o amor de Deus na minha vida. Deus não vai usar um pastor, Deus não vai usar um missionário, Deus vai usar o administrador lá dentro. Ele concedeu uns para pastores, evangelistas. Por que ele está falando desses serviços? Porque é uma carta para a igreja, carta de Paulo aos Efésios. Então ele está falando do serviço que prestado à igreja. Então ele está falando, profeta, evangelista, mestre, pastor, apóstolo. Mas se ele estivesse falando para nós aqui agora, ele ia falar assim, ele concedeu uns para médico, advogado, engenheiro, gari, que para mim é um dos mais importantes. Né? Eu até fico uns 3 dias na fila do SUS, mas ficar 3 dias sem catar lixo da minha casa é um problema. Né? E por aí vai. Então o Espírito Santo ele promove essa unidade na nossa vida. Está na hora, gente boa, da gente aprender que andar no Espírito é andar na unidade.
Andar no Espírito é chegar em alguém que vive uma experiência que eu não provei ainda de Deus e falar assim, cara, compartilha comigo como é que é essa parada aí. Quero aprender com você. Não sou só eu que tenho teologia para te ensinar, não. Você também tem carisma para me ensinar. Eu tenho buscado na minha caminhada ser cada vez mais carismático, queridos. A minha caminhada teológica ela é muito histórica, ela é muito cerebral, ela é muito teológica. Eu fiquei 12 anos da minha vida enfurnado em faculdade de teologia. Deus me livre e guarde, chega. Chega. Eu deixei de viver muita coisa dentro da igreja, respirar muita coisa dentro da igreja por causa disso. E eu tenho orado para que Deus me dê prova mesmo assim. Deus me enche, me toma. Agora, para isso eu preciso estar aberto, saber que o Espírito Santo é maravilhoso. E Ele não está aqui para nos dividir, está aqui para nos unir. Se andar no Espírito. Amém, queridos? Amém, igreja? Qualquer dúvida que você tenha aí, me procura depois. Mas não fica cultivando aí. Vamos começar a botar em prática. Em vez de você ouvir tudo isso que você ouviu aqui, sair falando, não, pastor isso, pastor aquilo. Fala assim, pastor, vamos conversar melhor sobre essa parada aqui, porque eu penso diferente, porque eu não entendi. Amém, queridos? Vamos orar? Mais uma vez, aí quem está nos visitando, prazerzão aí ter vocês. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que fazia tempo que eu não via, né? A Fer, que bom te ver, querida. Saudade de você, viu? Entre outros aí. Depois a gente vai poder dar um abraço mais chegado. Fica de pé no seu lugar. Quero lembrar você que amanhã a gente tem a nossa rotina normal, né? Se você ainda não sabe, agora nós botamos ordem na casa, né? Brincando um pouco com essas palavras, mas o reverendo Nivaldo foi para a cadeira dele, que é a cadeira de plantação de igreja, então ele assumiu a minha classe na escola dominical e eu fui para a minha cadeira, então assumi a classe da juventude. Amanhã vai ser a segunda aula que a gente vai ter, e a gente quer discutir um pouco mais isso que a gente está conversando aqui, o que significa ser crente, o que de fato a gente prova sendo crente. Então fica o convite para você, amanhã às 10 horas, tem o culto às 9, tem o culto às 10, o culto às 11 e logo mais o culto às 19. Você que está nos visitando é convidado para estar conosco amanhã, um domingão intenso aí. Amém, queridos? Já divulgou o Ser Firme? Falou alguma coisa já? Então, gente, corre com a sua inscrição. Tem gente que já pagou, inclusive. Então, corre com a sua inscrição, porque o acampamento é da nossa igreja, mas a gente tem algumas igrejas convidadas, e o lugar lá é vagas limitadas. O preletor que vai vir para a gente atrai muita gente, inclusive de outras denominações. Tiago Torres, tem gente da Luterana, tem gente da Batista do Bom Retiro, que já me falaram, a gente vai no acampamento. Então, se você deixar para a última hora, você vai ficar, pastor, não tem dinheiro ainda, mas eu quero ir. Tem problema, coloque o seu nome lá. Garante a sua vaga. Dinheiro não é problema. Solução, né? Mas depois a gente... Nossa solução é Jesus, queridos, e Ele pode nos abençoar. Mas garanta a sua vaga. Amém, queridos? Vamos orar, encerrando? Deus, nós te damos graças pelo Teu Santo Espírito. E dizemos, ó Deus, que precisamos do entendimento. Porque fé é entender, ó Deus. Fé é um dom que traz para nós entendimento acerca do Senhor. E nós queremos, ó Deus, conhecer-te cada vez mais. Mas para isso, tem algumas coisas dentro de nós, Pai, que precisam sim ser quebradas. Alguns paradigmas, algumas barreiras que nós construímos. Então, Pai, em nome de Jesus, traz para nós o quebrantamento necessário para a gente viver, Deus, e provar as maravilhas. Como essas pessoas aqui que disseram, como que pode alguém estar falando a minha língua, as maravilhas de Deus? Pai, nós queremos ouvir as maravilhas do Senhor, queremos ver as maravilhas do Senhor. E nós queremos entender, ó Deus, que o Senhor não está limitado a nós, a nossa cosmovisão, a nossa sensação, a nossa experiência. O Senhor é um Deus muito maior do que tudo isso. E nós queremos conhecer o Senhor com tudo que Tu és. E não somente dentro disso ou daquilo, com tudo que Tu és, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, quebranta-nos, aproxima-nos, una-nos, ó Deus, debaixo do poder do Senhor, Pai. Nós oramos, te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém
Graças a Deus. Tem um recado, Bruno? Rapidão. Gente boa, depois que o Bruno der o recado, dá um abraço quem está do seu lado aí. Aproveita a oportunidade, amém?